Olá, eu sou o professor Felipe Ansalone e nessa nossa sexta consultaula vamos falar sobre o benefício do empate ficto ou empate fictício em favor das micro e pequenas empresas para fins de licitação. Um tema extremamente interessante que define diversos processos licitatórios. Então, vem comigo para a nossa consultaula. Pois bem, começando aqui a tratar do nosso assunto de hoje, como eu disse, o benefício do empate fictício em favor das micro e pequenas empresas. Só antes disso, gente, uma recomendação. Se você não assistiu à nossa quinta consultaula, que falava sobre qual que é o conceito de microempresa, empresa de pequeno porte, do MEI, agricultor familiar, cooperativas, vale a pena você assistir, porque é um assunto correlato com esse aqui, para fins de você aplicar corretamente os benefícios que a gente está tratando. Voltando aqui. Pois bem, a Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, ela trouxe lá nos seus artigos 44 e 45 um benefício extremamente interessante em favor das MPS, das micro e pequenas empresas, que é o que a doutrina e a jurisprudência chamam de empate ficto ou empate fictício. Ao conceito dele, caso a proposta de uma MPE seja até 5% no caso da modalidade pregão ou até 10% no caso das modalidades tradicionais, a quem eu estou me referindo o convite, a tomada de preços, a concorrência, também o regime diferenciado de contratações, o limite, o RDC, o limite é de 10%, ok? Tá? Então, caso a proposta de uma MPE esteja até 5% no pregão, até 10%, maior do que aquela melhor proposta, aquela melhor classificada, aquela empresa melhor classificada ficou à frente, a MPE, a micro e pequena empresa, ela poderá, olha o verbo, poderá, então trata-se de uma faculdade, de um direito da micro e pequena empresa, ela poderá cobrir o lance até então vencedor ou a proposta até então considerada vencedora, que desde que não tenha sido dado por uma micro ou pequena empresa ou a ela equiparado. Esse é um benefício previsto, como eu disse, nos artigos 44 a 45 da Lei Complementar 123. Só que aí está muito teórico, Felipe, não entendi como é que funciona a operacionalização disso, traz para mim um exemplo. Então, vamos a ele. Primeiro exemplo da nossa consultaula de hoje. Vamos começar com o caso de uma concorrência pública, então. Vamos supor que eu, presidente da comissão de licitação, abri lá as propostas dos licitantes e identifiquei que ficou em primeiro lugar uma grande empresa, o GDE é de grande empresa, a letra A, com R$200 mil. Em segundo lugar ficou uma grande empresa com R$205 mil. Em terceiro lugar, uma micro ou pequena empresa com 210 mil. Em quarto lugar, uma micro ou pequena empresa com 220 mil. E em quinto lugar, uma MPE com 221 mil reais. Ok? Antes da Lei Complementar 123 e antes de existir o benefício do empate fictício, se a empresa tivesse sido considerada habilitada, tá, e as propostas dela abertas aqui, a grande empresa, a empresa A, já teria vencido, ok? Com um valor de R$200 mil. Aí é que entra o benefício do empate ficto trazido pela Lei Complementar 123. Ele traz um passo a mais que a comissão de licitação deverá observar na hora de aplicar esse benefício em favor das micro e pequenas empresas. O que a comissão, o presidente ou o membro da equipe da comissão de licitação deve fazer? Ele deve selecionar, pegar o valor ali da melhor proposta, no caso R$200 mil, sobre ele calcular 10%. Como a gente viu, aqui é uma modalidade tradicional concorrência, o critério estabelecido pela lei é de 10%, o que muda no caso do pregão, como a gente vai ver, que é de 5%. Vendo ali então, 10% vezes R$200 mil, quanto que dá? Hein? Quanto que dá?
20 mil reais, ok? Tá? Tem gente que acha essa a parte mais difícil da consulta-aula, calcular, fazer cálculo. Eu também acho a parte mais difícil porque fazer cálculo não é minha especialidade, ok? Mas, parando de falar bobagem, vamos voltar para a consulta-aula aqui. 200 mil reais, 10% dela, 20 mil reais. Esses 20 mil reais vão servir para quê? A gente vai somar aos 200 mil para identificarmos quais são as micro e pequenas empresas que estão no intervalo até 10% superior à melhor proposta, a menor proposta de valor econômico aqui, para fins de usufruir do benefício do empate fictício. Avançando aqui, então somamos aí 200 mais 20 mil, chegamos ao valor de 220 mil e identificamos a seguinte situação aí. Vimos que quem é que ficará de fora aí que não poderá usufruir desse benefício? As empresas A, ela não pode usufruir. Por quê? A proposta dela não é 200 mil? Sim, mas ela é uma grande empresa, portanto, está de fora, não faz jus a esse benefício. A grande empresa B, pela mesma razão, e a micro ou pequena empresa E. Ah, Felipe, mas ela é uma MPE, ela não faz jus ao benefício? Não, não faz. Por quê? Porque a proposta dela foi de 221 mil reais. Quer dizer, extrapolou o limite dos 10% que é previsto na legislação. Então, dessa forma, ela não faz jus aos benefícios, o benefício do empate fictício, já que a lei estabeleceu essa questão aí do percentual dos 10%. Então, quem faz jus é o benefício? A microempresa C, com 210 mil, e a microempresa D, com 220 mil, ambas dentro do intervalo. Tudo bem, Felipe? Eu tenho duas empresas, poderiam ser 5, 6, 10, poderia ser uma só. Mas agora como é que eu faço para identificar aquela que fará jus ao benefício? Será que eu faço sorteio entre elas, entre C e D, para fins de verificar quem faz jus ao benefício? Será que eu abro uma nova disputa entre elas para que elas deem novos lances e disputem? Nada disso. Em relação a C e D, o que tanto a doutrina quanto a jurisprudência definiram e o que diz a legislação é que a melhor classificada, aquela que já tem a proposta menor, no caso 210 mil, é que faz jus a esse benefício, que será a primeira convocada para poder desempatar. Ok? Então, C é que faz jus a esse benefício, porque ela tem proposta de 210 mil reais. E D de dado somente será convocada para fazer nova oferta caso a empresa C de cachorro não usufrua desse benefício, ok? Então, primeiro prevalece o direito de C. Detalhe importante que a legislação também prevê. Se C e D estivessem empatadas, rigorosamente empatadas, inclusive nos centavos, ambas com 210 mil reais, aí a gente haveria um empate que, nesse caso da concorrência, pode acontecer. No caso do pregão isso não é possível, porque todo lance subsequente ele tem que ser diferente, tá? Mas nas modalidades tradicionais isso pode acontecer. Então, se elas estivessem rigorosamente empatadas em 210 mil reais, a comissão de licitação deveria proceder a um sorteio entre elas e apenas entre elas C e D para verificar quem faria jus ao benefício do empate ficto. Como não é o caso nesse nosso exemplo aqui, o presidente da comissão de licitação deve notificar a micro ou pequena empresa C para que ela tenha ciência do seu direito. Por que eu disse notificar? Porque geralmente, gente, nas modalidades tradicionais, os licitantes não estão presentes
no momento em que há essa declaração aqui que se toma conhecimento disso. Como as modalidades tradicionais, principalmente tomada de preço, concorrência, elas muitas vezes se desenvolvem em várias sessões, né? Diferentemente do pregão, onde eu tenho ali a notificação na própria sessão, geralmente há necessidade de notificação, seja por AR, aviso de recebimento, seja por um telegrama, seja por um ofício, o que for, para que a micro e pequena empresa se possa exercer aí esse direito, ok? E a forma de notificação, isso deve estar previsto no edital e o prazo também para que ela se manifeste se ela deseja usufruir ou não. Então, considerando que uma vez a empresa se foi notificada para decidir se deseja ou não usufruir e considerando que ela respondeu por ofício, por exemplo, ao aviso de recebimento que ela recebeu, por exemplo, dizendo lá que ela tinha um dia útil a partir da notificação para poder manifestar se tinha ou não interesse de cobrir, e vamos supor que ela deu a seguinte proposta para cobrir o quê? A proposta de A de R$200 mil. Ela vira e fala para a comissão de licitação lá, quero cobrir e vou trabalhar e vou ofertar R$199.999,99. Pergunta, ela cobriu a proposta de A, até então declarada vencedora, sim ou não? Sim. Ah, mas cobriu em 1 centavo. Mas cobriu. Deu para entender? Então, se C melhorar em 1 centavo que seja a proposta DA, ela será vencedora. Detalhe, ela tem que melhorar, ela tem que cobrir a proposta declarada vencedora, até então declarada vencedora, de A. Não é suficiente que ela cubra a sua própria proposta. Então, se ela tivesse falado, ó, eu dou R$109.999,99, quer dizer, melhorou em 1 centavo a proposta dela mesmo, não seria vencedora. Por quê? Ela não tem que cobrir a dela e sim a de A, a melhor classificada, para que então ela usufrua desse direito. Ah, tudo bem, Felipe, mas aí ela pode melhorar ainda mais o lance dela, às vezes ela dá um desconto ainda melhor. Ela poderia, mas a lei não dá a ela esse direito. A não poderá ofertar uma contraproposta, por exemplo, R$198 mil, R$195 mil, para passar novamente à frente de C. Ah, por que não pode fazer isso? Porque a lei não deu a A esse direito. O intuito da Lei Complementar 123 é justamente beneficiar as micro e pequenas empresas. Então, nesse caso, a vencedora, estando atendendo a todos os demais requisitos, seria a empresa C, ok? Detalhe, senhores, muito importante, caso C decida não cobrir, porque ela pode não dar conta de ofertar esse valor, qual seria a solução, qual seria a aplicação do nosso benefício aí, tá? Diante da recusa de C, a comissão de licitação deveria convocar D de dado, porque ela também está dentro do intervalo dos 10%, seguindo o mesmo procedimento de notificação para que ela se valha aí dos benefícios. Caso D também cubra, caso D vire e fale assim, R$199.999,99, aí seria ela a vencedora. Volto a dizer, D somente é convocada caso C de carro não exerça o direito dela. Primeiro deve ser convocada assim. Deu para acompanhar então, gente? Essa é a forma como funciona esse benefício no caso das modalidades tradicionais. Agora vamos para o exemplo desse mesmo benefício, só que na modalidade pregão, e a gente vai ver que tem algumas diferenciações. A primeira diferenciação é que no caso do pregão, o percentual não é mais de 10% como a gente viu anteriormente. No caso da modalidade pregão, e aí lembrando, seja no pregão presencial, seja no pregão eletrônico, o benefício percentual
para caracterizar o empate fictício será de 5%. Então, no nosso exemplo aqui, supondo que o pregão teve início lá, onde a empresa A começou com uma proposta inicial de 10.700, a empresa B, também uma grande empresa, começou com uma proposta inicial de 10.750, a empresa C, uma MPE, começou com uma proposta inicial de 10.800, uma empresa D começou com uma proposta inicial de 10.850 e a empresa E começou com uma proposta inicial de 10.900. Houve toda a fase de lances do pregão, todo o desenrolar, todo o desenvolvimento lá da fase de pregão, e ao final, na fase de lances, a classificação foi o seguinte: em primeiro lugar, A com 10.000, uma grande empresa; em segundo lugar, B com 10.200, em terceiro C; em quarto, D com 10.500, e em quinto lugar, E com 10.600, ok? Nesse caso, e é importante outra diferenciação da modalidade pregão para as modalidades tradicionais. A aplicação do benefício, o cálculo dos 5% do benefício, ele ocorre após o término da etapa de lances. Então há de se esgotar por completo todos os lances, toda a sequência de lances que as grandes empresas e também as micro e pequenas empresas poderão fazer. Um erro muito comum que algumas micro e pequenas empresas caem é o seguinte: ela para de dar lances, por exemplo, se separasse com 10.400, virasse e falasse imediatamente: quero me valer do benefício aí do empate fictício. Está errado. Isso é um erro muito comum por parte das microempresas e que alguns pregoeiros acabam errando também. O direito, ele somente existirá após o encerramento de todos os lances para aquele pregão. E detalhe, esse benefício, no caso do pregão, esse benefício ele é considerado por itens ou por lotes ou sobre o valor global da licitação. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu estou em uma licitação que eu tenho 25 itens, ok? Isso aqui são 25 itens autônomos de disputa. Esse benefício ele pode acontecer até 25 vezes, ok? Uma vez que cada item ele possui disputa autônoma. Mas continuando aqui. Então essa foi a classificação aí ao final da etapa de lance. O que a gente vai fazer agora? Calcular os 5% em relação à melhor proposta, ao último lance, no caso, de R$10.000 da grande empresa. 5% de R$10.000, R$500, isso vai servir para que eu possa identificar, eu, pregoeiro, possa identificar quem são as micro pequenas empresas que vão fazer jus a esse benefício e quem estará de fora. E aí, aplicando 10.000 mais 500, a gente chega ao valor de R$10.500. Por aí a gente já sabe que quem estará de fora aqui não fará jus a esse benefício. A, que é uma grande empresa, B, que é uma grande empresa, e E, que apesar de ser uma micro ou pequena empresa, ela supera ao critério dos 5%, porque a oferta dela foi 10.600. Por isso que é importante a gente ter clareza quanto às modalidades, que nas modalidades tradicionais a gente viu que o benefício era de 10%, no pregão é 5%, e aí por ser 5% aqui a MPE com 10.600 estaria de fora. Então quem faz jus ao benefício? A empresa C, que está com 10.400, e a empresa D, que está com 10.500. E entre elas, quem faz jus ao benefício aí, quem vai ser a primeira a ser convocada para decidir se cobre ou não? C de carro, ok? Tá? D somente será convocada caso C de carro não venha a usufruir desse direito. Outro detalhe muito importante que diferencia o pregão da concorrência, da tomada de preços, do convite, do RDC, das modalidades tradicionais. Diferentemente dessas modalidades tradicionais, no pregão a lei foi explícita em relação ao prazo que a MPE tem para poder usufruir desse direito. O prazo é de 5 minutos, ok? Então,
Uma vez feita a classificação, uma vez identificado que a MPE tem aquele direito, o pregoeiro deve registrar em ata o horário, marca lá no relógio e registra em ata, em que o direito foi concedido, para que a MPEC ela faça os seus cálculos, dê os telefonemas que ela tiver de dar, converse com o chefe, converse com o diretor, com o sócio, o que for lá, para decidir se cobre ou não. Deu 5 minutos e 1 segundo, ela não exerceu o direito, meu chefe está em reunião, prorroga o prazo. Não pode, isso não pode ser feito, não pode haver dilação do prazo para além de 5 minutos aí para poder cobrir. Geralmente, gente, na hora do vamos ver lá, do pega para capar, que né, a gente brinca aí, isso aí se resolve em poucos segundos, uma vez que as micro e pequenas empresas já têm essa decisão tomada de antemão. Então vamos supor que se decidiu exercer o direito dela e deu uma oferta de R$ 9.999,99. Então, nesse caso, ela cobriu a proposta de A, que até então era considerada vencedora, R$ 10.000. Cobriu e, portanto, ela será declarada vencedora. Como a gente viu no exemplo anterior, caso C virasse e falasse, não, eu não desejo cobrir, R$10.000 está baixo demais para mim, o pregoeiro deveria convocar a empresa D de dado, porque ela também está dentro do intervalo de 5%. Se D também virasse e falasse, não, R$10.000 está baixo demais para mim, eu não consigo exercer esse direito de cobrir, já que é uma faculdade. Caso C e D, então, portanto, abdicassem desse direito, quem seria sagrado vencedor? A de amor, ok? Empresa grande. Então, nesse caso, o direito foi dado a oportunidade para a micro e pequena empresa C e a micro e pequena empresa D, só que por razões de mercado elas decidiram não optar, por exemplo, elas não podem ser obrigadas a cobrir e aí voltaria o processo para A. Existem várias questões aqui, variáveis, estratégias de participação em licitação que pode acontecer e tem muita micro e pequena empresa que sempre se mantém aí nesse intervalo de 5% para garantir. Existem grandes empresas também que sempre tomam cuidado de se manter a uma margem de distância superior a 5% para evitar que as micro e pequenas empresas façam esse gatilho e consigam cobrir a proposta da grande, mas isso diz respeito à estratégia de participação em licitação e com o tempo você pregoeiro, você licitante, vai pegando essas maldades, vai conhecendo melhor esse processo para poder usufruir desse direito. Fato é que esse benefício existe em favor das micro e pequenas empresas, ele é uma garantia em favor dessas empresas que deve ser obrigatoriamente concedido pelo pregoeiro aí durante o certame, tá? Se o pregoeiro abrir mão de conceder esse benefício, cabe recurso, cabe inclusive medidas judiciais cabíveis, uma vez que é um direito das micro e pequenas empresas. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa sexta consulta-aula aí, que tratou sobre um benefício tão importante, no caso, o benefício do empate fictício em favor das micro e pequenas empresas. Se você gostou dessa nossa consulta-aula, então acesse o nosso canal lá no YouTube, onde tem as outras 5 consulta-aulas que você pode ver, pode compartilhar com os colegas de trabalho, com os empresários, com a sua equipe aí. Siga o nosso canal no YouTube, que está marcado aí, Professor Felipe Ansalone. Siga as nossas redes sociais também, aí acesse a nossa fanpage lá no Facebook para você nos seguir e ficar por dentro das nossas dicas. Grande abraço e até a próxima!